Olá, quinto ano! Estamos juntos hoje para mais uma aula de ciências e nas outras aulas nós falamos bastante sobre a matéria, o que é matéria, composição e decomposição da matéria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação da matéria. Que, como nós sabemos, na natureza podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, eles não permanecem aí inalterados ou da mesma forma, né? Um exemplo disso são os paredões rochosos. Eles acabam aí recebendo a ação da chuva, do sol, dos ventos e com isso acabam, modificando a sua aparência, o seu aspecto. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis, né? Esse tipo de transformação, reversíveis e irreversíveis, eles também estão relacionados, com as transformações químicas e físicas, tá? Nas transformações reversíveis, elas são classificadas também como transformações físicas, ou seja, ela pode voltar a ser o que era antes. E já na transformação irreversível, elas, como eu disse, elas não podem ser desfeitas. Então, elas são classificadas como transformações químicas, porque nas transformações químicas há aí a produção de uma nova substância. Então, com isso, o material não pode voltar a ser o que era antes. Bom, vamos prosseguir. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês sobre transformação reversível. Um exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. Porque como nós sabemos, gente, a água ela, está presente em 3 estados. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. E nós conseguimos aí fazer, essa mudança facilmente, quando a água está em estado líquido, que pode ser transformada sob baixas temperaturas, para o estado sólido. Nós temos a condensação, que quando a água está em forma de vapor e através das chuvas aí ela passa para o estado líquido. Então reparem, é muito fácil essa mudança do estado físico da água. Porém, a água, ela não altera aí a sua substância. Ela pode trocar, sim, de estado, mas a composição continua sendo a mesma. O quê? Água, H2O. Então, com isso, ela é chamada de transformação reversível e também uma transformação aí, uma reação, física, ok? Transformação irreversível. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta. Lembra o que eu falei sobre produzir nova substância? Então, é exatamente a oxidação do prego. Então, aí uma vez oxidado, o prego ele não volta a ser o que era antes. Acabou produzindo uma nova substância, no caso, o ferrugem, e por isso ela é classificada como transformação química, tá? Portanto, a matéria não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em 2 momentos diferentes. Então, olha aqui, comparação da matéria, Eu acabei de falar, a gente tem que analisar em 2 momentos. Então, observando a imagem abaixo, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar o seu estado inicial e o seu estado final. Então, você repara aí o prego, o estado dele inicial, normal, bonitinho, e o estado final, que ele se encontra aí totalmente, enferrujado. Tipos de materiais. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamado de não biodegradáveis. Então, eu trouxe um exemplo aqui, Coloquei aí os alimentos, porque tudo que provém da natureza ou é classificado como materiais biodegradáveis. Então eu trouxe aí algumas verduras, e também nós temos frutas, papel, os vegetais em gerais.
Então aí eles são classificados como materiais biodegradáveis. Já os não biodegradáveis, eu trouxe para vocês o exemplo, né, da pilha, que são materiais que demoram a se decompor também aí na natureza, e como eu disse, eles são provenientes do petróleo. Então eu trouxe a pilha, o isopor, o plástico, eles também, né, são exemplos de materiais não biodegradáveis. Então a forma de descartar esses materiais, gente, tem que ser de forma correta para não agredir, né, o nosso meio ambiente. Bom, meus amores, e aí, vocês gostaram da aula? Né? Esse conteúdo se encontra lá no seu livro de ciências, a partir da página 69. Você deve realizar também as atividades presentes na página 71 e não esquecer, né, de realizar a sua atividade online, que eu estou sempre lá disposta a ajudar vocês. É isso, beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.